Vamos ao prognóstico e as escalas de gravidade, né? Então, o afogamento grau 1 a 5, ele tem alta hospitalar em 95% dos casos, sem sequela. Então, a mortalidade, a gente sabe, resgate grau 1, 0. Grau 2, 1%. Grau 3, 4 a 5% de mortalidade. Grau 4, 18 a 22% de mortalidade. E grau 5, 31 a 44% de mortalidade. Claro que a nossa grande preocupação, então, é o afogamento grau 6, aquele camarada que foi ressuscitado. E o prognóstico vai depender quase exclusivamente do tempo de submersão, né? Embora a gente tenha visto casos de ressuscitação com 5, 10 minutos embaixo d'água, 15, 20, 30, 40, o caso mais expoente é um caso com 66 minutos embaixo d'água, ressuscitado numa água fria, ressuscitado sem sequela. Então, assim, o afogamento, como a gente já disse, ele tem um prognóstico um pouco diferenciado, melhor do que outras causas de parada cardiorrespiratória. Ele tem hipotermia associada, ele tem reflexo de mergulho, ele tem alguns fatores que o protegem mais do que as outras causas. Isso é importante. É muito importante entender que na RCP, nenhum afogado está morto até que esteja quente e morto. Ou seja, eu não paro a ressuscitação até que eu tenha reaquecido até 34 graus o afogado e que ele continue, permaneça em assistolia por 15 minutos. Então, esse afogado não tem mais jeito, tá? A lesão neurológica, como a gente estava falando, né, do prognóstico e a escala de gravidade, a lesão neurológica é a mais grave, né, é a que vai preocupar a gente. E isso, a temperatura da água, como a gente disse, afeta o prognóstico. Se eu tenho uma água mais fria, ele esfria mais rápido, a hipotermia mais severa, isso dá proteção à lesão neurológica. O suporte básico e avançado precoce apresenta melhores prognósticos. Então, se eu tenho um paciente que foi afogado, ele foi retirado e imediatamente foi iniciado o suporte básico de vida e, em sequência, o suporte avançado, ele tem um prognóstico melhor do que aquele paciente que foi retirado da água e alguém chamou, alguém sabe fazer, quem vai fazer, quem vai começar? Esse paciente tem um tempo de no flow, ou seja, um tempo de sem oxigenação daquela célula muito maior, e aí o prognóstico é muito pior. É importante a gente entender com relação à temperatura e à hipotermia que uma redução de 10 graus na temperatura cerebral reduz 50% o consumo da célula. Você vê como assim, como eu consigo, digamos, se eu tivesse 5 minutos, né, para começar a lesão, e eu tenho uma pessoa que esfriou muito rapidamente de 36 para 26 graus, ela tem, em vez de 5, ela tem 10 minutos. E isso é uma coisa teórica, claro, né? E a gente não vai se ater a esse fato, a esse dado, para decidir se vai ressuscitar ou não. Nós vamos tentar a ressuscitação. E, por último, né, a gente tem uma correlação entre a duração de submersão e o risco de lesão neurológica grave e morte cerebral. Então, de 0 a 5 minutos, apenas 10%, 0 a 5 minutos de submersão, 10% apenas evoluem com risco de lesão neurológica grave e morte cerebral. De 5 a 10 minutos, 56%, de 11 a 25 minutos, 88%, e maior do que 25 minutos, quase 100%. Isso significa que o risco é altíssimo, né, para pessoas que ficaram mais do que 15, 25 minutos embaixo d'água, a possibilidade de lesão cerebral é muito grande. Nós temos um caso no Centro de Recuperação de Afogados do Rio de Janeiro, que com 22 minutos embaixo d'água, ressuscitado sem sequelas neurológicas, um adulto. Então, assim, isso mostra como o afogamento tem um prognóstico muito diferenciado das outras situações. E é claro que sinais, quando você vai avaliar no CTI, sinais de lesão de tronco cerebral, eles predizem uma lesão neurológica grave, né?
E ele mostra para mim que a coisa não vai ter um bom resultado. Isso não quer dizer que a longo prazo não haja como haver uma recuperação. Para finalizar, eu quero mostrar essa escala de prognóstico neurológico pós-RCP, né, pós-parada cardiorrespiratória e afogamento, naqueles que foram ressuscitados, e a gente avalia a primeira hora e 5 a 8 horas após. Claro que, para isso, tem que pesar se vale a pena retirar a sedação. Se eu retirar a sedação e o narcótico, né, que eu estou usando, e o relaxante muscular, se isso vai ser benefício eu conhecer o estado neurológico, pesando contra saber o prognóstico do paciente, fazer essa avaliação. Então, isso foi uma tabela construída para aqueles pacientes que, na hora de pesar do médico decidir, ele decidiu que era muito importante entender qual era o prognóstico do paciente para entender se havia a necessidade, a intenção de investir num tratamento mais agressivo de tratamento neurológico, neurointensivo, ou não. Isso inclui medidas diversas, a cada dia surge uma medida diversa, né? Já usaram barbitúricos, hipotermia severa, se monitoriza a pressão intracraniana diariamente. Quer dizer, existem diversas invasões, né, que a gente precisa decidir, e às vezes a gente, conhecendo a possibilidade do prognóstico melhor ou pior, a gente sabe se deve seguir uma medida conservadora ou mais agressiva dentro da terapia intensiva.